Ótima notícia! Aos beneficiários do benefício de prestação continuada, BPC, poderá aumentar a renda, recebendo também o benefício Bolsa Família. Hoje é dia 25 de abril de 2020. Eu sou Rafael Luiz, sejam todos bem-vindos para mais uma notícia do canal Inclusão de Qualidade. Juntos somos mais fortes. Você que está chegando ou já é inscrito, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de novas notícias do canal. Desde já, agradecemos seu interesse por uma conscientização dos direitos garantidos pela lei federal, também através de lutas e conquistas reconhecidas pelo Tribunal de Justiça, por decisões judiciais. Favor por uma corrente solidária. Sua ajuda e atitude são muito importantes. Deixe seu like ou dislike no vídeo. Fique à vontade em participar. Deixe seu comentário. Também compartilhe nas redes sociais ou com seu amigo, para ajudar a espalhar a informação para que outras pessoas também possam conquistar uma qualidade de vida melhor. Veremos o vídeo com a notícia. Ótima notícia! Aos beneficiários do benefício de prestação continuada, BPC, poderá aumentar a renda, recebendo também o benefício Bolsa Família. Os beneficiários receberão dinheiro, grana extra, para a família que recebe os pagamentos do benefício de prestação continuada, BPC, consegue na Justiça Federal os pagamentos do programa Bolsa Família. Garante os pagamentos aos dois tipos de benefícios assistenciais para a mesma família. A Justiça Federal determina e garante o restabelecimento aos benefícios que as pessoas da mesma família recebam os valores de todos os pagamentos aos dois tipos de auxílio assistenciais. Benefício de prestação continuada, BPC, também junto com ao benefício do Bolsa Família. A Defensoria Pública da União, DPU no estado da Paraíba, entrou com uma ação judicial para que a União, Governo Federal e o Ministério da Cidadania desconsiderem os valores recebidos como benefício da prestação continuada, BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social, no cálculo da renda familiar de quem pretende receber também o benefício do programa Bolsa Família. Diversas pessoas procuraram a Defensoria Pública da União Federal para tentar restabelecer o benefício, cancelado o seu pedido negado. Os beneficiários e usuários dos dois programas procuraram a Unidade dos Serviços da Defensoria Pública da União Federal, do município de João Pessoa, do estado da Paraíba, após terem o seu benefício do Bolsa Família cancelado, e, ou quando foram solicitar a inclusão no programa ao benefício do Bolsa Família, tiveram seu pedido negado, sob a alegação de não se encaixarem no perfil socioeconômico. A resposta da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de João Pessoa, responsável pelo cadastramento e acompanhamento dos usuários. Na maioria dos casos o cancelamento ocorreu devido ao recebimento aos pagamentos do benefício de prestação continuada, BPC, no valor de um salário mínimo por mês, a renda per capita familiar ultrapassarem o limite estipulado para a concessão, liberação do Bolsa Família. Também respondeu através de ofício o Ministério do Desenvolvimento Social, por meio da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, para a Defensoria Pública da União Federal, informou que o recebimento do benefício de prestação continuada, BPC, não é incompatível com o recebimento do Bolsa Família, mas é computado no cálculo da renda per capita familiar, repercutindo
por consequência, na concessão desse último. Não satisfeito com as respostas e as condutas desses órgãos, contrariando ao direito garantido na Constituição e Lei Federal, então, a Defensoria Pública da União Federal entrou com ação na Justiça Federal, com o pedido na ação pretendendo assegurar o respeito ao princípio da isonomia garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º caput. Isto porque, uma vez que o decreto que regulamenta o recebimento do benefício de prestação continuada, decreto número 6.214 do ano de 2007, permite que os valores concernentes ao programa Bolsa Família sejam deduzidos do cômputo da renda do núcleo familiar. Não tem cabimento a situação inversa, não ser reciprocamente plausível e, por conseguinte, juridicamente adequada, afirma a Defensora Pública Federal e Defensora Regional de Direitos Humanos, doutora Diana Freitas de Andrade. Entenda o resultado com a boa notícia. Decisão judicial. O pedido foi concedido pela 7ª Vara Federal. O benefício restabelecido do Bolsa Família, no caso da senhora Rosângela, de 38 anos de idade, com o filho de 17 anos de idade, que sofre de uma deficiência dependente de remédios e alimentação especial. O adolescente recebe também o benefício da prestação continuada. Desempregados. O pai e a mãe recorreram ao programa Bolsa Família para manter o tratamento médico e as despesas da casa onde moram de aluguel com o filho. Também concedido na 13ª Vara Federal do Estado da Paraíba, tendo o benefício restabelecido do Bolsa Família para Dona Maria, com 37 anos de idade, mãe de 3 filhos. Um deles, João, com 17 anos de idade, possui deficiência e recebe também o benefício da prestação continuada, BPC, também desempregado e morando de aluguel, com os filhos e o companheiro em uma casa. Com a decisão judicial, por intermédio da Defensoria Pública da União Federal, no estado da Paraíba, as pessoas que solicitaram ajuda e providências tiveram o pagamento do Bolsa Família restabelecido, ou seja, estão recebendo os pagamentos por direito, através de decisão judicial, os 2 tipos de benefícios, sendo o benefício de prestação continuada, BPC, e também ao Bolsa Família. O resultado dessa decisão judicial serve também como jurisprudência, ou seja, abre precedentes para outras pessoas que estejam precisando desse direito possam solicitar ajuda e providências em qualquer Tribunal de Justiça Federal no Brasil. Quero destacar que você recebeu o benefício do Bolsa Família. Acabou sendo cancelado ou negado quando começou a receber o benefício de prestação continuada, BPC, ou quando foi solicitar o benefício do Bolsa Família. Foi negado pelo motivo que já recebe o benefício de prestação continuada. Solicite ajuda e providências com o advogado na Defensoria Pública da União Federal. Os serviços são gratuitos. Exige seu direito. Na Justiça Federal, já vem concedendo ao direito, desde que cada pessoa, ou seja, de forma individual, entre com processo judicial, para conseguir ao direito de receber aos 2 tipos de benefícios para a mesma família. Amigos e amigas, sua participação é muito importante. Deixe abaixo do vídeo seu like e comentários sobre a notícia, pois queremos ouvir você. Que possamos junto fazer um novo vídeo aqui em nosso canal, assim continuarmos a construir por uma corrente solidária e
Compartilhar experiências. Fonte: site G1. Notícias. Canal: inclusão de qualidade. Juntos somos mais fortes. Recomendamos. Fiquem sempre atentos com as novas notícias aqui em nosso canal. Todos os dias, sempre com novos vídeos atualizados e bem informados sobre os direitos e conquistas. Dica de ouro. Você tem algumas dúvidas com as informações aqui com a notícia do vídeo? Caso seu benefício ou solicitação ao pedido foi indeferido, cancelado ou suspenso, solicite orientações, ajuda e ou providências com o advogado na Defensoria Pública da União Federal ou Ministério Público Federal. Neste local os serviços e atendimentos são gratuitos, com qualidade e eficiência. Agradecemos por sua participação em nosso canal e ter assistido este vídeo até o fim. Desejamos sucessos em suas realizações. Vejam mais notícias também na lista de vídeos publicados em nosso canal. Para mais informações de outros assuntos, inclusão de qualidade. Juntos somos mais fortes.